sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que estamos juntos em mais uma noite de estudo, em mais uma noite onde buscamos na doutrina espírita esclarecimentos que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Gratos pela participação, pela presença de todos. Hoje, para os estudos desta noite, então, nós temos a companhia da Jana, do Sandro e da Lide. Então, eu pediria que a técnica está a cargo da Bruna, não esquecendo. Começando pela Jana, para que ela desse o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Em mais uma quinta,
Espero que mais uma vez nós consigamos, então, absorver alguns estudos que fizemos para hoje e que juntos possamos aprender um pouco mais sobre nós, sobre a espiritualidade e hoje sobre a liberdade, mais ainda. Sandro. Boa noite, queridos colegas de trabalho. Nos vemos toda semana, ainda bem, né? Boa noite aos que nos assistem. E é mais uma vez com muita gratidão e com muita alegria que a gente vem tentar trazer algo positivo e algo que nos eduque em relação às leis divinas. Que tenhamos um bom trabalho e que possa ser produtivo para todos nós. Lide. Olá, meus queridos. É muito bom estar aqui de novo, com mais uma lei, e que o Livro dos Espíritos hoje esclareça muitas das nossas dúvidas com as questões que a gente vai trazer hoje. Uma boa noite a todos, então, que possamos nos manter serenos durante todo esse estudo. Bem, meus queridos, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, apresentando-nos verdades, né, no andar do tempo, conforme nós tivermos condições de compreendê-las. E a doutrina espírita, como os irmãos já falaram, nos apresenta a liberdade como sendo uma lei de Deus. Mas para que nós possamos ter uma vivência, uma convivência produtiva em sociedade, num sentido mais profundo, nós temos que ter a plena consciência de que somos espíritos imortais, imperfeitos ainda, mas encaminhada rumo à perfeição. Nós precisamos entender que a liberdade sadia é aquela que é pautada na responsabilidade. Responsabilidade que é advinda do entendimento das leis de Deus. Se nós temos liberdade de pensar, temos igualmente liberdade de agir, ao que isso nós chamamos de livre-arbítrio. Mas para nós não cairmos nas armadilhas dos nossos instintos inferiores, convém nós nos lembrarmos da máxima de Paulo de Tarso, que está na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Jana, falando em liberdade natural, que é um dos itens que consta nesse capítulo 10, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai nos falar sobre a lei de liberdade. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Bom, Ju, não, né? Nós temos que ter um raciocínio de liberdade de uma forma um pouco realmente mais raciocinada. Porque nós temos no nosso dia a dia, pensando em liberdade de uma forma mais abrangente, uma ideia muito superficial do que seria a liberdade. Então, nós devemos, assim, ver o aspecto individual que temos dentro dessa liberdade individual e aquilo no que vai refletir no nosso físico, na questão física, material, na nossa sociedade, na realidade. Então, a lei do Livro dos Espíritos quer nos mostrar que essa liberdade absoluta, ela não existe, né? Porque diante do nosso estágio evolutivo, nós precisamos saber lidar com a nossa liberdade, porque nós precisamos um dos outros, né? Então, criamos dessa forma direitos dentro de uma sociedade e, ao mesmo tempo, os deveres que temos dentro dela.
Então, nesse contexto de um buscar o auxílio do outro, é que nós devemos pensar, né? E devemos nos adequar a essa situação. Os direitos e deveres, né? A minha liberdade pode ir até onde começa a liberdade do outro, porque se nós vamos pensar numa liberdade absoluta, no momento que eu tenho a minha liberdade absoluta, como vai ficar a liberdade absoluta do meu irmão? Então, já entra já toda uma questão que tem que ser analisada e vista. E sem falar que essa questão de nós respeitarmos uns aos outros, a liberdade dos nossos irmãos, entra aí toda aquela questão que vai haver diversidades, vai haver dificuldades, vai haver aqueles conflitos, que é o que nos leva à nossa evolução. Nós precisamos dessa situação de desavenças para que possamos nos autoconhecer e buscar progredir. Então, a nossa liberdade não é absoluta, nós temos que saber lidar com ela, né? Inclusive, nós estamos numa situação agora, como a gente fala várias vezes, né? Ela se encaixa muito bem, que é da pandemia. Nós estamos vivendo bem essa questão da nossa liberdade, que é uma liberdade bem raciocinada, né? Até onde nós podemos ir, o que temos. E esse momento da pandemia é bastante importante nesse sentido. Obrigada, Jana. Lide, teria alguma condição em que o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Somente, Ju, como homem, como um eremita no deserto. Porque desde que haja o homem junto com outro homem, esses dois têm entre si o direito de se respeitar. E aí eles não possuem o direito de invadir a liberdade do outro. Portanto, somente um eremita no deserto poderia gozar de uma liberdade absoluta. Mas só para puxar a nossa lei de sociedade, que a gente já viu aqui, a gente sabe dos prejuízos de se estar sozinho, né? Sem uma ferramenta de busca, que é a lei de sociedade, que está aí para nosso crescimento, né? Então, a liberdade absoluta só existe para Deus, que é o Criador. Nós, criaturas, filhos de Deus, devemos obediência a Ele. E como você e a Jana já falaram, né, Lide, nós temos a obrigação de respeitar os direitos dos outros, o que não nos tira de modo algum o direito de sermos senhores de nós mesmos. E como a Lide já nos trouxe da lei de sociedade, é um completando o outro. É o que me falta, eu encontro no outro. E assim, todas as leis de Deus, elas se encaixam. Sandro, como nós podemos conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que esses mesmos costumam exercer ou no seu próprio lar ou sobre os seus subordinados? Bom, se esses homens pregam a liberdade para alguém, é porque ele conhece que existe a lei de liberdade. E isso é fato. Todos nós conhecemos todas as leis naturais, todas as leis divinas, porque elas estão gravadas na nossa consciência. Todo o mal que nos acontece é quando nós desviamos dessas leis. Então, se ele conhece essa lei, mas não exerce com os dele, é que, na verdade, ele está sendo um hipócrita, né? É aquele ditadinho popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, na verdade, ele compreende o que é
a lei. Mas muitas vezes, como a base de todos os nossos vícios é o orgulho e o egoísmo, essa pessoa pode estar tomada pelo orgulho e pelo egoísmo, de não querer dividir o seu espaço, e muito pior do que isso, querer se apropriar do espaço do outro, que é aquele que está intimamente ligado com ele. Então ele se torna esse hipócrita que fala de uma coisa para que todos ouçam, mas não realiza essa lei na sua própria vida. E nós podemos lembrar que isso é muito comum, não só com o exercício da liberdade, com outras leis também. E normalmente os nossos vícios, a gente desenvolve eles com aqueles que estão próximos. Normalmente nós ofendemos quem quando nós estamos chateados? Aquele que nós mais gostamos. É o nosso companheiro, é o nosso filho. Então, quando Kardec fala desses homens, tentemos ver que não são esses homens que estão lá fora, somos nós todos. Então, é legal essa pergunta porque dá para expandir, Dá para a gente falar em coisas não só da liberdade, mas da liberdade principalmente. Porque quando você cerceia a liberdade de alguém, eu falei aqui no estudo do domingo, que é como o estudo dos conjuntos lá no primeiro grau, Conjunto A, conjunto B, Aí tem a interseção, dos conjuntos, que é quando os dois ocupam a parte do conjunto ocupa o mesmo lugar. E é justamente nessa parte que nós temos que ter o cuidado. Então, no teu comentário, tu falaste da pessoa não perder como é que é, o direito da independência quando se preocupa com o outro, A nossa preocupação com o outro é nessa parte da interseção dos conjuntos, aí, como lá no tempo da matemática. Lá. Tem parte do nosso círculo que diz respeito só a nós. E é dentro dessa parte que nós podemos exercer a nossa liberdade integral, que é da nossa identidade. Então, por isso que jamais nós vamos perder a nossa identidade respeitando a liberdade do outro, porque a liberdade do outro também não abrange toda a nossa liberdade. É só aquela parte em que nós nos tocamos, onde nós nos relacionamos. Obrigado, Sandro. Muito importante teus esclarecimentos. Até eu gostaria de dizer que esse tipo de conduta vai ser levado em conta, Esse tipo de conduta vai ser levado em conta lá na outra vida. Essa pessoa que prega liberdade, mas é um déspota. Porque quanto mais conhecimento ele tem dos princípios da lei, mais ele vai ser cobrado. É a responsabilidade que tu falaste lá no início, Ju. Então, muitas vezes, um homem simples, com menos conhecimento, é muito mais sincero do que aquele que prega. Por isso que Jesus dizia que a fé sem ação é uma fé vazia, Então, é muito importante as nossas ações, e não só o que nós falamos. E nessa pergunta, nessa questão, fica muito bem salientada isso, que aquilo que se faz é diferente daquilo que se diz. Realmente, Sandro. É a nossa fé com obras. Um outro item que está também nesse capítulo da Lei de Liberdade nos fala da escravidão. E os benfeitores nos esclarecem que a escravidão é o abuso da força, mas que desaparecerá com o progresso. Jana, quando a escravidão ela faz parte dos costumes de um povo, aqueles que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora são sujeitos a um hábito que lhes parece natural. Bom, Ju, como essa questão, ela acho que engloba vários sentidos, e é bem ampla, eu vou ler a resposta, tá? Que consegue esclarecer bem. Os espíritos, então, respondem: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém,
do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela, como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era em um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, ou seja, por mais que haja uma certa culpa relativa, a culpa sempre vai ser culpa. Então, sempre vai ser usado do mal para realizar esse contexto, né? Então, é como eu digo, no direito também ocorre situações que dá para ter esse raciocínio, que são, num homicídio, por exemplo, há pena. Mas considerando a situação, considerando o contexto, essa pena pode ter agravantes e atenuantes, né? Então, é um raciocínio mais ou menos assim que se processa. Obrigado, Jana. Lide, na questão 831 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: a desigualdade natural das aptidões, ela não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, essa desigualdade existe, mas é para erguer e não para embrutecer ainda mais pela servidão. A desigualdade das raças é um acontecimento muito comum e existe em todos os mundos, inclusive nos mundos espirituais. E essa dificuldade e desigualdade de aptidão existe pela evolução dos espíritos. Kardec nos diz aqui na resposta que, na verdade, os homens, durante muito tempo, eles têm olhado certas raças como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, que se julgam no direito de os vender como bestas de carga. Eles se creem de um sangue mais puro, insensatos que não veem senão a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas é o espírito. Então, a desigualdade existe por causa da diferença de idade espiritual nossa, né? Isso aí. E como bem os... Oi, Sandro. E que legal essa resposta, porque nós podemos jogar ela, linkar lá com a da Jana, né? Foi por essa desigualdade natural de aptidões também que espíritos mais evoluídos dentro de um contexto da escravidão levantaram a bandeira para que a escravidão não houvesse mais. Seja da forma que for. Seja da escravidão lá do Egito, seja da escravidão das tribos africanas, indígenas, seja da escravidão dos sentimentos, né? Então, existem, nessa diversidade espiritual que disse lá no começo do nosso encontro, que nós dependemos uns dos outros para que a harmonia se estabeleça, que por essa desigualdade também que tem os espíritos mais nobres que fizeram com que a escravidão fosse perdendo terreno na humanidade, né? E levantaram a bandeira. No Brasil, por exemplo, nós temos o exemplo da princesa Isabel, que alforriou seus escravos, por exemplo, muito antes da abolição da escravatura, né? Porque ela já via essa perspectiva de que aquilo não era justo. A lei natural já estava mais desenvolvida nela do que nos demais. Porque senão ela também nasceu num ambiente que a escravidão já tinha. Então ela poderia ter... então ela diminuiu. Isso foi o atenuante para ela, como a Jana falou. O atenuante foi ela fazer um movimento para que a escravidão tivesse um fim. Obrigado, Sandro. E é como bem nos esclarecem os benfeitores, né, que é um abuso da força, mas que desaparecerá com o progresso que nós vamos construindo. Jana, um outro item
desse mesmo capítulo, fala da liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele possa gozar de absoluta liberdade? A liberdade de pensar é absoluta, né? Nós podemos pensar o que quisermos, sendo positivo ou negativo. E por mais que possamos não exteriorizar esse lado negativo que às vezes nós pensamos em relação a determinada pessoa, mas nós temos ela ali, né? Aquele pensamento está ali. E daí na próxima questão até fala que pergunta, os espíritos respondem à questão de Kardec, que diz assim, que o homem, em seu pensamento, no caso, perante Deus, ele tem uma liberdade que ele não pode ocultar, uma liberdade de pensamento que a Deus ele vai ter que prestar contas, né? Então, por mais que essa liberdade de pensamento seja ilimitada, perante Deus vai haver aquele julgamento, entre aspas, e vai ser analisado por ele essa questão desse pensamento que nós temos que possa ser negativo em relação às nossas atitudes. Obrigada, Jana. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como os outros pensamentos, sendo uma consequência da liberdade de pensar. É o que nos esclarecem os benfeitores. Lide, o homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? E os espíritos nos respondem, não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações de homem com Deus. O pensamento, ele vem de Deus. E é na nossa consciência que está gravada as leis dele. Então, através da consciência, Deus se conecta com nós e a gente com ele, e é aí que ele consegue nos trazer as nossas sabedorias. Então, a gente se conecta com Deus através da nossa consciência e fazer o bom uso dos pensamentos, manter sempre eles elevados, é uma maneira de nós crescer espiritualmente. Obrigado, Lide. Sandro, ainda falando em liberdade de consciência, o que nós podemos pensar de certas crenças? Tem as que são respeitáveis, aquelas que tentam se impor, ou aquelas que têm a pretensão de deter toda a verdade? Gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso. Existem muitas pessoas no mundo que são ateus, por exemplo, falando em crença religiosa, certo? E são pessoas extraordinárias para o processo evolutivo. Então, os espíritos nos dizem que o importante da crença é para onde ela leva. Né? Então, se a crença é algo que conduz ao bem, que estimula a prática do bem, que não estimula a separação dos povos, dos irmãos, das ideias, então ela é respeitável. Então o foco não está se ela é verdadeira ou se ela é falsa, é se ela é boa ou se ela é ruim. Né? Então aí que mora a importância de uma crença. É isso que os espíritos nos dizem, né? Obrigado, Sandro. Como nós já dissemos lá no início, o homem tem a liberdade de pensar e também a liberdade de agir. E em todos os nossos atos, nós usamos do nosso livre-arbítrio.
né? Sem o qual, sem o uso desse livre-arbítrio, nós seríamos máquinas. Jana, o homem, ele goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Bom, Ju, a questão do livre-arbítrio é a liberdade que temos de agir, né? Para que isso aconteça, precisamos de ter vontade de que esse livre-arbítrio aconteça. E na infância, né, nas crianças, essa liberdade é quase nula, né? Como diz ali no Livro dos Espíritos, porque ela depende muito do desenvolvimento das suas faculdades, da sua intelectualidade, para que possa, né, conforme o seu contexto evolutivo, trazer à tona esse livre-arbítrio necessário em cada fase da sua vida. Então, nesse sentido, né, nessa fase do ser humano, na infância, essa liberdade é praticamente, esse livre-arbítrio é praticamente nulo. Obrigado, Jana. Lide, o organismo exerce alguma influência sobre os atos da vida? E será que essa influência que o organismo exerce não será exercida com prejuízo ao nosso livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. E eu vou tentar explicar. Às vezes, em decorrência de um mau uso numa encarnação, a gente pode vir numa outra vida com alguma dificuldade física. Então, a nossa roupa, que é o nosso corpo, pode estar bloqueando alguma manifestação do nosso espírito. Porém, alguém com um pensamento homicida é o espírito que tem esse pensamento, e não é a matéria, os órgãos dessa pessoa que tem. Então, é tentar fazer essa diferença entre esses dois casos. Obrigado, Lide. Sandro, na questão 847, Kardec pergunta: a aberração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? E eu, assim, achei a palavra aberração, assim, um tanto, né, pesadinha. Daí eu procurei um significado e diz que é desvio do que é considerado padrão. Então, o desvio do que é considerado padrão nas faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Em parte, né? Aquilo que atenta contra a inteligência, né, como a idiotice ou algum problema mental grave, né, ele diminui a capacidade do arbítrio. Né? Então, quando atenta nas questões de inteligência, né? E isso acontece normalmente, por exemplo, quando espíritos têm faltas, como a Lídia começou a falar, né, de encarnações anteriores, né, e a providência divina na programação reencarnatória coloca esses espíritos com limitações físicas, que é o caso, então, onde a matéria interfere no livre-arbítrio, muitas vezes por resgate e muitas outras por proteção. Muitas vezes nessa condição de debilidade ou de deformação das faculdades, vem uma pessoa com tal nível de debilidade que ela não consiga praticar um homicídio, por exemplo, usando o exemplo que a Lídia usou, né? Ou talvez o próprio suicídio. Né? Então, na verdade, é uma forma, é uma expiação. A expiação é uma possibilidade que é imposta no exercício de uma prova, né? Que vem muitas vezes para auxiliar nesse processo evolutivo. E nesse sentido, quando afeta a inteligência, ele tem ação e interferência no livre-arbítrio, com certeza. Mas veja bem que isso não é uma injustiça, né? Pelo contrário, isso é uma condição de auxílio, na verdade.
para que o não se recorra no mal, porque existem espíritos que reencarnam várias vezes com o mesmo delito. Precisa resgatar várias encarnações para resgatar o mesmo vício. Então, às vezes, ele precisa de um upgrade, vamos pôr assim, na encarnação dele, para que ele não desvie, é uma recondução, né? Então, às vezes, é dada essa condição de interferir no arbítrio pelo uso do corpo, da matéria. Obrigado, Sandro. Então, como tudo vem, né, ao nosso auxílio para que possamos efetuar a nossa caminhada de evolução, já nos encaminhando, então, para o final da nossa roda de conversa, do nosso estudo, agradecendo a presença de todos, a companhia de todos, e rogando que esses poucos esclarecimentos que trouxemos possam auxiliar em alguma dúvida, e aqueles que ainda terem pertinente alguma dúvida, que possam estar procurando as obras básicas, ou quem sabe procurando algum dos trabalhadores da casa, que teremos o maior prazer em auxiliá-los nos esclarecimentos. Então, agora já encaminhando-nos, né, para o final, pediria que a Jana deixasse o seu boa noite. Bom, boa noite a todos, que possamos, então, ter captado, absorvido, né, mais um ensinamento que o Livro dos Espíritos nos traz, e fiquem com Deus, até semana que vem. Lide. Boa noite, meus queridos. Foi um prazer estar aqui. Eu adoro muito porque me estimula a estudar mais, e eu espero que todos também se sintam estimulados a estudar mais. O Livro dos Espíritos traz respostas muito esclarecedoras para as dúvidas do nosso dia a dia, e a gente está percebendo isso, fazendo essa construção das leis de Deus, né? Uma boa semana a todos, que Jesus abençoe vocês, a todos nós, e até a próxima quinta. Um beijão. Sandro. Então, lei de liberdade. Então, uma lei que todos nós almejamos, né? Os esclarecimentos de hoje nos mostraram que temos a liberdade, que a do pensamento é infinito, absoluto, mas que a consciência vem em seu tempo para limitar esse pensamento absoluto. Porque pela liberdade absoluta, desculpa, porque essa liberdade absoluta que muitos de nós queremos é a que nós usamos muitas vezes para agredir a liberdade do outro. Então eu acho que ficou claro no estudo de hoje que a consciência é o que vai limitar a liberdade do pensamento. Então, que nós possamos, através do estudo de todas essas leis, nós reconduzirmos a nossa consciência para que nós possamos fazer só o que nos é permitido, como dizia Paulo lá, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós possamos ser inteligentes e perspicazes em poder identificar o que é que eu posso e o que não me convém. Aí, então, nós estaremos mais perto de alinhar com aquilo que Deus espera de nós. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe, nos oriente e nos estimule sempre a conhecer mais para podermos desenvolver a inteligência e depois a moral. Um beijo no coração de todos. Boa noite, meus queridos. Que sigamos amparados no amor e na paz de Jesus. Uma boa noite e um beijo no coração.
sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.